Porque o governo Bolsonaro entra amanhã na mira do Comitê da ONU contra a tortura em Genebra, na Suíça. O comitê vai examinar abusos no Brasil entre 2019 e 2022. Tanto pelo desmonte inédito dos mecanismos e políticas de combate à tortura, como por trabalho escravo, apologia à ditadura, piora na situação das prisões. Gessé, pelo visto, a ONU já tem o raio-x do estrago que foi o governo Bolsonaro para o Brasil, né? Bom dia. Roberta, bom dia, William, bom dia, Eduardo, bom dia, nossos amigos do ICL. Quer dizer, a gente vê, eu estava acompanhando a excelente reportagem sobre Sérgio Moro, que vocês estavam fazendo antes, e o que a gente vê é esses ciclos se fechando aí, né? Ou seja, o círculo se fechando, aliás, né? Quer dizer, tanto com relação a Bolsonaro quanto com relação a Moro, né? No fundo, eu acho que esse pessoal não imagina que iria ter amanhã no mundo, né? E a gente sabe que o mundo dá voltas, e muitas voltas. Essa situação para Bolsonaro ela é muito importante, por quê? Né? Porque ela tem a ver com a instância de prestígio muito importante, que é a ONU. Né? E que isso pode levar a outro tipo de processo, etc., e uma rejeição, né, universal, além de nacional, ao que Bolsonaro representou, especialmente nesse sentido, a tortura, né, a perseguição, e como nós iremos ver, isso tudo relacionado com racismo. Né? Ninguém esquece, imagino eu, porque eu nunca consigo esquecer, o voto de Bolsonaro no golpe contra Dilma, ou seja, elogiando um torturador. Né? Aquilo foi o ponto inicial. Né? Aquilo foi o ponto inicial do desmonte moral do debate público no Brasil, aquilo ser tolerado é um completo absurdo, né? Se você tolera aquilo, você vai começar a tolerar várias outras coisas, você vai levar esse nível de tolerância a coisas muito maiores, né? E, no caso, você tem aí o quê? De 2019 a 2022, Bolsonaro sistematicamente, né, não só apoiou, não só, né, fez apologia da tortura do regime militar, né, que aonde a tortura era legalizada, onde ela era aplicada como um método, etc., né, e que isso vai influenciar a forma como a polícia militar vai tratar as pessoas, etc., né, porque isso se torna uma coisa aceitável na sociedade como um todo. Né, e Bolsonaro agiu no sentido de sistematicamente desestruturar e enfraquecer todas as defesas institucionais contra a tortura. Né? O Conselho que controlava a tortura nas prisões foi praticamente desmontado, ele retirou os cargos pagos para isso, né? Ou seja, retirou dinheiro, retirou verbas. Né? E o que a gente tem nesse sentido também, que tem a ver com Bolsonaro e a figura dele, é que essa tortura é aplicada, antes de tudo, em negros. Né? Você tem aí quase 800 mil pessoas no sistema prisional brasileiro, a esmagadora maioria negros e mestiços, que são o Genivaldo foi, por exemplo, da Polícia Rodoviária, sem que Bolsonaro fizesse qualquer declaração a respeito disso. Né? Foi algo que foi aceito de alguma maneira. Só agora que a gente tem, né, ver esse caso retomar um outro caminho. Né? Quer dizer, ou seja, por tudo que está acontecendo, né, quer dizer, isso é um raio-x do que representou o governo Bolsonaro, né, num nível internacional, numa instância de alto prestígio. Isso pode repicar aqui dentro, né, em outros processos, etc. E nessa coisa que é absolutamente fundamental e que eu nunca me esqueço de lembrar, que é a desconstrução moral de Bolsonaro. Assim como Moro está sendo desconstruído moralmente, isso é extremamente para o processo de aprendizado, como a gente vai conviver com a justiça, como um juiz deve agir, etc., etc., né? A gente vai, nós estamos vendo aqui, né, quer dizer,
começo de uma desconstrução moral, a partir de fatos, etc., o que é algo muito mais evidente, muito mais importante, né? É de Bolsonaro. Se a gente não fez a desconstrução moral da ditadura militar, como os argentinos fizeram, e a gente perdeu essa chance, e por ter perdido essa chance a gente teve Bolsonaro, né? A desconstrução moral de Bolsonaro pode refazer esse processo de aprendizado. Né? Então, essa instância, o que está acontecendo agora na ONU, tem um interesse extremamente importante, urgente, para nós todos aqui no nosso país também. E existe uma esperança muito grande de que o Bolsonaro seja condenado, inclusive, primeiro fora do país do que dentro do país, né, José? Nesses organismos internacionais, como, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Parece que existe uma esperança de que ele seja condenado fora do Brasil do que antes primeiro, né? Exatamente. E aí, no fundo, isso também, quer dizer, isso é muito importante num país que é colonizado e dominado culturalmente, né? Ou seja, essa instância de prestígio, né, que é internacional, ela passa a ter uma influência muito grande sobre o que pode acontecer no nosso país depois disso, né? Porque é como se fosse uma anuência, né, quer dizer, da consciência e do debate público internacional acerca desse tipo, né, de questão que a gente está abordando aqui. Então, eu acho esse fato extremamente importante, né? Obviamente, tomara que essas condenações comecem e que a gente tenha uma continuidade delas, com esclarecimento desse processo para a população brasileira, né? Isso é que é fundamental, né? Que todo brasileiro saiba quem era o mito, né?